Somos corpo, somos igreja, somos Canaã. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, mas esse não é qualquer um, é o que fez o céu e a terra. Todas as coisas estão sob o controle dele. O meu Senhor é o que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O meu Senhor é o que está escrito: todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Se nenhuma dessas coisas foram feitas, não teria sentido algum. O meu Senhor é o Verbo, que estava no princípio com Deus, e era o próprio Deus, e se fez carne e habitou entre nós. O meu Senhor, Ele está desde a criação até a consumação. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o ontem, o hoje e será eternamente. A vida não é esses minutos, a vida não são esses meses, a vida não é esse tempo, a vida é muito mais. Deus está comigo quando eu decido enfrentar a peleja. Deus está comigo quando eu decido partir para cima. O Senhor me guarda. Ele guardará a sua saída para ir lá no supermercado, e Ele guardará a sua entrada quando você voltar para casa. Nós vamos transpassar essa fase. Deus, Senhor, Ele te guarda. E para atravessar esse sol de dia que nos molesta, ou a lua que nos arrebenta, o Senhor nos guarda. E a nossa alma está protegida, a nossa alma está brindada. Guarda de Israel não dorme e nem cochila, porque a nossa vida não é o aqui e agora, a nossa vida é para sempre. Olá, você internauta, você que nos acompanha a partir desse momento, aí no seu computador, no seu smartphone, na sua TV Smart. A partir de hoje, mais uma opção que você tem de produção da nossa igreja, Igreja Canaã Recife, que é esse programa de debates, esse programa que vai trazer à tona muitos assuntos para que possa gerar em você conhecimento, não é? Vamos ter sempre aqui na bancada pessoas que são habilitadas para ajudar a formar a sua opinião. E nessa manhã de domingo atípica, eu disse bom dia, né? Saudando também com a paz de Cristo. Paz seja com você aí onde você está, paz seja com todos. Mas eu posso também dizer boa tarde, boa noite, boa madrugada, já que o programa vai ficar disponível na internet. Esse domingo que é atípico, né? Que normalmente
o que é que acontece domingo pela manhã? Acontece em muitas igrejas, escola dominical, muitas igrejas têm o seu culto pela manhã, e em virtude dessa pandemia que está acontecendo, como todos nós sabemos, 1 ano de pandemia, em virtude disso, as igrejas estão impossibilitadas de realizarem seus cultos. Então, a direção colocou como opção esse programa de debate, a partir desse domingo, para que você possa realmente ser beneficiado através do conhecimento. Todos os assuntos abalizados à luz da palavra de Deus. Eu sou o Lucas Cavalcante, a partir de agora convido você para estar conosco. E por que eu estou usando o plural? Porque, obviamente, um programa de debate não teria sentido se não tivesse convidados. E hoje, para a gente começar, o assunto é muito interessante, é muito atual, e eu tenho certeza que vai ajudar muito você a compreender o que está acontecendo e como nós devemos nos posicionar como igreja nesse momento. Mas deixe-me primeiro apresentar os meus convidados. Eu tenho aqui à minha direita, começando com o nosso querido... Tenho 2 pastores, na verdade, são copastores do pastor presidente aqui da Igreja Canaã Recife, que é o pastor Ezequias Bezerra. Eu tenho à minha direita o pastor Valdir Júnior. A paz, pastor Júnior, como nós chamamos aqui na igreja, é um prazer tê-lo aqui nessa estreia, que é o programa Pra Cima Canaã. Amém, Lucas, Pai seja contigo, bom dia a todos que estão nos acompanhando. E para mim é um prazer estar aqui junto com você, participando desse programa tão abençoado, esclarecendo muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas. Verdade. À sua direita, a nossa querida e simpática, ela está sempre com um sorrisão no rosto, pastora Andresa Santos. Prazer tê-la nessa estreia do Pra Cima Canaã. Pra cima. Pra cima Canaã. Isso me remeteu aos anos 70, lembra daquele hino Pra Cima Brasil, né? Da Copa de 70. Não é do meu tempo, não. Nasci em 73, tá? Mas eu sei que esse hino época, tomou conta do Brasil. Mas é Pra Cima Canaã. Pastora Andresa, paz convosco, a todos que estão nos acompanhando aqui nesse programa de estreia. Nós estamos muito felizes, agradecer a confiabilidade do nosso pastor em nos permitir estar aqui nessa manhã. E o nosso desejo, esperamos abençoar muitas vidas que estão nos acompanhando, trazendo, baseados na palavra do Senhor, os nossos pensamentos, um pouquinho, destrinchar um pouquinho do que a Bíblia nos fala e sermos direcionados pela palavra de Deus. E eu espero contribuir, para os amados e construir conhecimento. Eu sempre falo isso. Quando estamos falando da Bíblia, da palavra do Senhor, ela nos dá respaldo para a gente construir conhecimento e isso nos ajuda na nossa caminhada e na nossa fé. Então, eu estou muito grata a Deus e ao nosso pastor e espero que seja um momento muito agradável para todos nós. É verdade. O apóstolo Paulo, ensinando o seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem a palavra da verdade não é apenas conhecer as Escrituras. Você pode, de repente, ler a Bíblia 1, 2, 3, 4 vezes, mas, de repente, você pode ser aquela pessoa que tem dificuldade de contextualizá-la, de poder encarar os desafios da vida à luz da Bíblia, do ensinamento que você aprendeu ao ler. Então, esse programa, ele contribui exatamente para isso, para que você realmente possa crescer no seu conhecimento. Mas, antes de iniciar propriamente dito no tema, vamos orar, né? Então, eu quero convidar o pastor Júnior para nos elevar a Deus em oração. Vamos pedir direção para que esse programa cumpra o propósito, porque sabemos que essa ideia do nosso pastor, nós entendemos que ele é um instrumento, tem um objetivo, e nós queremos que esse objetivo seja alcançado. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na estreia desse programa, Senhor. Nos use para transmitir conhecimento da Tua palavra para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, Pai. E que o Teu nome seja glorificado em mais esse trabalho da nossa igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos entrar agora no tema, lembrando que você está assistindo o programa Pra Cima Canaã. O tema de hoje não poderia ser diferente. Domingo, sem culto presencial. Muito embora, às 18 horas, nós teremos o nosso culto online, Mas
é diferente, né? O culto presencial não tem comparação, e isso ficou muito evidente quando nós vivenciamos, logo no pico da pandemia, da primeira onda, melhor dizendo, onde nós sentimos na pele a falta que o culto presencial faz. Mas aqui a nossa ideia não é colocar uma polêmica se somos a favor ou não. Nós estamos num decreto em que não é permitido, já o segundo domingo não é permitido o culto. Como a igreja, ela deve se posicionar. Porque assim, nós sempre entendemos, inclusive tem até um comparativo que até nos programas de rádio eu usava quando pregava para alcançar os afastados do Evangelho, é de que uma brasa fora do braseiro, ela vai se esfriar. Não é? Então, hoje, essa brasa está impossibilitada fisicamente de estar nesse braseiro, estou falando no sentido de igreja institucional. E aí, o que fazer para não esfriar? Como a igreja, e eu não digo apenas a igreja Canaã, mas como a igreja do Senhor Jesus, ela deve se posicionar para que, digamos assim, os males da pandemia possam não atingir a nossa fé. Não é? Porque atinge o emocional das pessoas, isso é bem verdade, mas a nossa fé, ela tem que ser inatingível. Ela não pode ser tocada. Eu tenho que tomar o meu cuidado pessoal, não é, como cristão, de não ser abalado na minha fé, de não esfriar na fé. Então, hoje, vocês estão aqui, o pastor Júnior, a pastora Andresa, para trazer à tona esse assunto de como a igreja deve se posicionar para que os cristãos, os membros da igreja, possam não ser vítimas desse esfriamento. Possam não ser vítimas de um comodismo. Não vou na igreja, e de repente, quando voltar ao culto presencial, no caso, quando nós tivemos aquela primeira situação, de correr o risco de não estar frequentando a igreja, como nós sabemos que alguns ainda não estão frequentando. Pastor Júnior, como a gente pode iniciar esse assunto? Bom, Lucas, a sua pergunta é uma pergunta muito boa, né? Muito pertinente ao momento em que estamos vivendo, né? E nós temos visto, desde que iniciamos essa pandemia, nós temos visto muitas pessoas esfriando na fé. Algumas pessoas até abandonando a fé, saindo das igrejas e vivendo uma vida longe de Deus, como consequência da pandemia. Porque com a pandemia vem um lockdown, com o lockdown as pessoas se isolam, e nisso que as pessoas se isolam, elas acabam não congregando. E aí, não congregando, elas deixam de ser alimentadas pela palavra. Porque lá no livro, na carta aos Hebreus, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós não ouvimos a palavra, quando nós não somos ministrados pela palavra, essa fé que existe dentro de nós, ela vai diminuindo, ela vai minguando, e as pessoas vão ficando longe de Deus. Agora, algo interessante que nós precisamos entender é o seguinte: a igreja, ela foi criada na sua essência para que os membros, eles estejam em congregação, em ajuntamento, em comunidade. A Bíblia vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, membros do corpo de Cristo, eles precisam estar juntos, porque o membro, ele só faz parte do corpo se ele estiver junto dos outros membros. Se eu amputar um dedo meu, por exemplo, esse dedo, ele não é mais corpo, fora do corpo. Ele vai necrosar e vai morrer. E o corpo ele continua existindo, mesmo sem um dedo, mas o corpo, ele continua existindo. Então, os membros precisam estar juntos, porque juntos eles tornam-se corpo de Cristo, certo? Agora, não é por conta disso que a minha vida cristã, que a minha espiritualidade, ela é dependente da comunidade. Eu tenho a minha vida cristã na comunidade, na congregação, mas a minha fé, ela precisa ser alimentada também no meu íntimo, no meu pessoal com Deus. Jesus vai dizer, olha, quando vocês forem orar, se tranquem no quarto, porque o vosso Pai que está em secreto, ele vai ouvir a oração de vocês. Ele está fazendo um contraponto aos fariseus, que faziam questão de orar publicamente, a fim de serem reconhecidos como homem de Deus. Então, e o que é que aconteceu nos dias de hoje? Muitas pessoas esqueceram do quarto, muitas pessoas esqueceram do secreto, muitas pessoas esqueceram da sua intimidade íntima, particular com Deus,
e colocou o seu relacionamento com Deus dependente da congregação, dependente da comunidade. E aí, num momento como esse, elas acabam sofrendo uma frieza espiritual e um distanciamento de Deus, porque talvez foram ensinadas a depender da igreja física, templo, para que possam, então, ter uma proximidade, um relacionamento com Deus, quando ela pode ter esse relacionamento no seu íntimo. Então, no momento de lockdown, a igreja ela é prejudicada, sim, porque é saudável que os irmãos estejam juntos, mas o que é que ela pode fazer para não entrar numa frieza espiritual? É ter a sua intimidade particular com Deus. Então, ela pode nutrir isso, ela pode ler a Bíblia, ela pode orar, ela pode ter no seu particular essa intimidade, e aí ela vai combater esse esfriamento espiritual. Isso seria um ponto que eu poderia abordar, né, para responder a sua pergunta. Um outro ponto que a gente pode abordar é o seguinte, é algo que foi muito bem esclarecido, porque antes, nos bastidores, nós estávamos aqui conversando, né? Eu, a pastora Andresa, o evangelista Lucas, e aí foi dito, inclusive, até pela pastora Andresa, a questão do... Hoje, nossa igreja tem os grupos familiares. Então, hoje nós estamos impedidos, fisicamente, aos domingos, de estar no templo, mas nada nos impede de nos reunir nas casas. Né? Talvez não com 400 pessoas, como nós temos aqui, mas podemos estar reunidos com 10, 15, 5, 6, e assim também exercitar nossa fé, sermos ministrados e combatermos a frieza espiritual. Maravilha. Depois eu vou voltar para o senhor, porque já de início, conforme o senhor foi respondendo, já surgiu várias perguntas aqui para eu lhe fazer, mas eu vou já passar a bola para a pastora Andresa. Pastora Andresa, já colocando um ponto seu aí. O senhor disse, a igreja, um membro tem sentido. Nós somos um corpo e o membro tem que estar ligado a outro. Não existe membro que não está ligado. Mas, pastor Andresa, como é que nós vamos conseguir estar juntos sem aglomeração? Parece um paradoxo aí, né? Um contrassenso. Mas vamos lá. Duas coisas que nós precisamos entender aqui, nesse contexto, nesse cenário atual que nós estamos vivendo. Não podemos ignorar esse contexto e a situação. Inclusive, quinta-feira, um ano que a Organização de Saúde Mundial falou, né, que estávamos em uma pandemia. Então, essa situação a gente não pode ignorar. E, desde já, quero louvar a Deus e agradecer por todos os profissionais de saúde. Aqui na nossa igreja temos alguns profissionais de saúde que também têm nos dado apoio com relação a isso. Nós entendemos a importância deles e o desempenho do serviço dele para ajudar mentalmente, emocionalmente e até na parte clínica de muitos irmãos. Então, nós queremos agradecer a eles. Nós entendemos também que existem os grupos restritos, o pessoal da terceira idade, pessoas com comorbidade. Então, isso é importante e nós não podemos ignorar, né? Nós não podemos ser negligentes com relação a isso. Então, eu quero, mais uma vez, louvar a Deus pelos profissionais de saúde. Mas como a igreja se manter unida mesmo nesse afastamento físico? E o que o pastor Júnior trouxe é tudo muito pertinente. E a Bíblia vai nos falar, e eu posso comparar, porque Atos vem trazendo o início dessa igreja, e hoje a gente pode pegar aquele recorte de Atos e trazer para nós, e adequar na nossa realidade, e aí trazer a palavra de Deus para a gente viver. Mas como é isso? Atos vai dizer que eles tinham tudo em comum, que eles se reuniam, e a origem da igreja é a comunidade, é estar perto, sim. A igreja ela é um organismo vivo. Estar juntos, comungar da mesma fé, estar juntos. Atos vai falar que eles estavam juntos, ouvindo a palavra, louvando. Isso é importante, isso traz saúde, isso traz fôlego, isso traz oxigênio, sim, né? Para a nossa vida espiritual. Isso é muito importante. Mas o que é imprescindível, e eu sempre costumo dizer que a receita ela não muda, e o pastor Júnior pincelou aqui, é a questão do nosso individual, do nosso particular. Vários pulmões desse organismo igreja vai respirar quando cada um trazer oxigênio para esse pulmão. E como é que eu trago oxigênio para esse pulmão? Lendo a palavra. Porque a Bíblia vai falar que Jesus deixa uma ordem para eles
ide e pregai o evangelho para toda a criatura. E aí, como o pastor Júnior falou, a gente estava aqui destrinchando algumas ideias antes. E isso é a função da igreja. Ide e pregai o evangelho. E talvez hoje a igreja, instituição, esteja sofrendo um pouquinho, porque as pessoas se acostumaram, não todas, mas uma parte significativa, em não ir pregar o evangelho, mas se vir receber uma comida maravilhosa. E é muito bom, porque a Bíblia nos instrui a vir para a igreja, e a Bíblia nos instrui também que a nossa fé, ela é acrescentada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então é importante estar aqui. Quando puder voltar os cultos, venha estar aqui presencialmente conosco. Isso é muito importante. E aí a igreja tem essa missão de ir pregar o evangelho. Mas no período que nós estamos nos reunindo, que nós estamos louvando, que nós estamos acrescentando na vida do outro, que nós estamos compartilhando, quando o pastor prega, quando nós estamos servindo, quando isso tudo que está dentro do pacote de estarmos presencialmente, isso nos fortalece. Para quê? Para que nesse momento em que nós estamos afastados fisicamente, a gente possa continuar nutrido. Porque Atos também vai falar, e eu trouxe algumas anotações aqui, vai dizer que eles tinham tudo em comum. Mas por que eles tinham tudo em comum? E aí eu anotei que esse tudo em comum, eles vendiam tudo, eles se desfaziam de tudo, porque o que eu comia, ele comia. Onde eu dormia, você dormia. Eles cuidavam uns dos outros. E como que a igreja pode se manter unida nesse momento? Cuidando um dos outros. Né? Quando a gente cuida um do outro, eu consigo manter essa brasa acesa. Eu consigo estar junto, mesmo estando longe. E aí a gente tem várias ferramentas. Temos a tecnologia, a internet, o telefone. Várias coisas que a gente pode colocar como facilitadores para a gente se manter juntos, unidos, trocando uma palavra de Deus, trocando louvores. Porque nós precisamos não nos esquecer do que a Bíblia fala. Precisamos perseverar. E precisamos perseverar nesse caminho de fé, mesmo estando separados fisicamente. Então, é muito importante, você que está nos acompanhando aqui nessa manhã, e eu não sei qual horário que você está nos acompanhando, o individual, ele é primordial para que a sua fé não vá embora. Porque não é só a pandemia, Lucas. Temos outras problemáticas, não é? Eu tenho meus problemas, você tem os seus, o pastor Júnior tem. Então, também temos várias outras problemáticas, além dessa macro que nos atinge, né? Mas precisamos estar o quê? Firmes. E quando nós estamos juntos, estou finalizando, quando nós estamos juntos, cuidando um do outro, quando chega nesses momentos de crise, como os apóstolos passaram, como muitas gerações da igreja passaram, quando chega no momento de crise, o que nós vivemos de cuidado, de comunhão, de estar junto, vai refletir agora. E aí, esse reflexo vai fazer que a gente cuide um do outro, mesmo estando separado. Por quê? Porque o braseiro continuou vivo e agora ele reflete aqui. Então, mesmo separados, longe, nós podemos estar juntos como igreja. Nos pequenos grupos, grupos do WhatsApp, mandando mensagem, falando um para o outro, orando, eu posso orar por você. Nós precisamos exercer várias chamadas nesse período, da intercessão, da oração, do compartilhar com a palavra. Então, a Bíblia também nos instrui como nos portar e o que a gente pode fazer para nos manter unidos, mesmo estando separados. E mesmo quando o evangelho na igreja primitiva, ele foi a perseguição aumentou, a unidade deles em um só espírito fez com que eles crescessem tanto. Então, mesmo nesse momento de crise, a unidade no espírito que está em nós e que as nossas ações vão refletindo isso, nos faz com que a gente cresça e que a gente tenha esse oxigênio para manter esse pulmão pulsando até a gente poder voltar a estar juntos. Eu gostei aí, eu ouvindo a sua resposta, né, as suas colocações, melhor dizendo, só fui feliz quando falou fôlego para o pulmão.
Não é? Né? Muito está se falando, né, pastor Júnior, sobre a questão desse ataque do vírus, que o pior ataque mesmo, o pior, o que pior causa na pessoa é exatamente o comprometimento nos pulmões. Né? A pior causa que tem levado muitas pessoas a morrerem é a questão do pulmão não conseguir respirar como é para respirar. E a pastora Andresa fez uma colocação aí no sentido, uma analogia em relação à fé. A fé também precisa respirar. Então, assim, aí eu coloco para o senhor, pastor Júnior, o seguinte, é bem verdade, eu particularmente posso falar, não é de hoje que eu frequento a igreja, eu tenho 32 anos na minha fé, 33 agora em 2021, e eu já ouvi muitas pregações, os pastores ensinarem as pessoas, olha, não dependa só daqui, busque em casa, ore em casa, vá para o seu quarto, para o seu secreto, mas parece que entra num ouvido e sai por outro. E parece que o que está acontecendo hoje é um grande filtro. Aí eu pergunto, as pessoas que estão sendo atingidas no seu devocional, não estão conseguindo realizar o seu devocional por conta da pandemia, por conta desse afastamento, ainda não estamos numa normalidade. Agora temos culto de segunda a sexta, conforme o decreto aqui de Pernambuco, né? Até às 8 horas pode funcionar, mas é um tempo de incerteza, possa ser que volte a ter o lockdown, de não poder realizar culto mesmo, a não ser o culto online, e as pessoas, os membros das igrejas, vão passar por aquele mesmo processo, mas agora avisado, né? Porque já vivenciaram isso na primeira onda. Aí eu lhe pergunto, o que está acontecendo com essas pessoas de serem atingidas no seu devocional e esfriarem na fé? O que a pandemia está fazendo é filtrando, mostrando, na verdade, o que já está dentro da pessoa, ou de fato, realmente, as pessoas foram pegas de surpresa quanto a isso? Lucas, eu acredito que os dois. Talvez a pandemia esteja mostrando um pouco o que já estava dentro, né, de algumas pessoas e esteja afetando, de fato, outras. Né? Agora, o devocional, quando você me pergunta o que a pandemia afetando o devocional das pessoas. Isso. O devocional eu vejo como sendo um hábito. Isso. Talvez existem pessoas que não tinham o hábito de fazerem o seu devocional, de ter o seu momento com Deus, o seu momento de oração, o seu momento de meditação, o seu momento de adoração a Deus, de oração, né, de leitura da palavra. Então, já vão dizer os professores, né, da atualidade, um hábito repetido várias vezes, ele torna-se uma prática. Então, eu acredito que, eu entendo que eu preciso ter o meu momento de... A prática repetida várias vezes torna-se um hábito. Isso, perdão. A prática se repete... eu falei o hábito... Então, perdão. Mas nós entendemos, pastor. A prática, algo repetido várias vezes, né, vai se tornar um hábito. Então, eu entendo que eu preciso... A Bíblia... E hábito é um negócio salutar, né? Não é vício. Que o vício também é o mesmo princípio, só que fazendo coisas erradas. Aí seria dentro de práticas erradas, torna-se um vício. E no caso de algo salutar, torna-se um hábito. Exatamente. Então, eu entendo que eu preciso... As pessoas, elas esperam que Deus venha de forma sobrenatural e mude aquela frieza espiritual que ela está vivendo, aquele distanciamento de Deus que ela está vivendo. A pessoa, ela quer que... Muitas pessoas pensam assim, quer que Deus venha, use um profeta, venha naquele culto pentecostal e aí ela sai renovada e ela sai voando. Deixa eu lhe interromper só um pouquinho, não perca esse raciocínio, não. Porque eu tenho que colocar isso aqui. Erroneamente, nós ouvimos muito em igreja, e eu creio que a gente não vai ouvir mais. Isso é uma coisa que a pandemia, eu posso dizer que já tirou. É aquela questão de, eu vou recarregar minha bateria no culto de domingo para a semana. Quantas vezes nós ouvimos isso, pastor Júnior? Como se a igreja se fosse obrigatório para eu poder recarregar a bateria. Ou seja, eu não consigo recarregar minha bateria lendo a Bíblia em casa. Eu não consigo recarregar minha bateria orando, tendo o meu devocional. Eu tenho que ir no culto, ainda que na semana a minha vida cristã se limite àquele culto. Nem que eu destaque aquele momento, me envolva naquele momento e receba
e absorva o que é passado para mim naquele momento. O resto da semana tanto faz, porque a minha bateria está recarregada. Quando chegar no sábado, já vai entrar naquele modo de economia, mas já tem um domingo de novo para recarregar, pastor Júnior. Como é que é isso aí? Isso. Então, Lucas, eu acredito que a frieza espiritual, todos nós já passamos, já vivemos isso, né, um momento de frieza. E nesse momento de frieza, nós precisamos ter consciência de que precisamos reagir. É muito bom quando Deus ele vem de uma forma sobrenatural num culto e Ele nos renova. Isso acontece, eu não estou aqui, eu não vou negar, né, a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Mas, quando eu percebo que eu estou indo por um caminho errado, eu conscientemente paro e começo a tomar uma outra direção. Então, se eu estou percebendo que a pandemia, que o lockdown, que o isolamento social, o distanciamento, ele está gerando em mim uma frieza espiritual, então eu preciso reagir, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. É algo de fórum íntimo mesmo, né, pastor? É algo de fórum íntimo também, né? Porque eu também não posso agora dizer que a minha fé ela é exclusiva do meu íntimo e anular o ajuntamento, não. Eu acredito que cada um tem o seu papel e a sua função, né? Hoje, nós tentamos diminuir esses espaços através da tecnologia, né? Através dos cultos online, através de uma programação como essa, onde estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Então, isso não supre, né? Isso não vai suprir 100% estarmos juntos na igreja, isso não vai suprir. Mas isso vai amenizar, isso vai minimizar o dano, porque é inevitável que o dano aconteça. Num momento como esse, vai acontecer o dano, né? Nós não temos muito o que fazer. O que nós podemos fazer é tentar minimizar esse dano, e a tecnologia nos ajuda. Agora, o meu íntimo eu preciso manter com Deus. Isso com cultos ou sem cultos. Isso precisa... Verdade. Tem uma área da igreja, pastora Andresa, que é muito atingida quando se é baixado um decreto desse nível, que é a questão das finanças da igreja. Porque, assim, a gente continua tendo a conta de luz para pagar, a conta da internet para pagar. Essas empresas, elas não vão liberar. Não precisa pagar não, a gente está em pandemia, não é verdade? Quer dizer, aí já surge uma polêmica da questão de essencial ou não essencial, a questão das pessoas, muitas das pessoas, muitos dos trabalhadores estão impossibilitados de trabalhar, não é? Por serem classificados como não essenciais, e isso tudo vai mexer no bolso. Então, obviamente, não tem como a igreja não ser atingida. Então, eu lhe pergunto, já que nós estamos hoje trazendo esse tema de como a igreja deve se posicionar, o que a igreja deve fazer para não ter perdas tão consideráveis do ponto de vista financeiro, a ponto de ter que fechar as portas? Porque eu já ouvi de igrejas que fecharam as portas, não só empresas que estão fechando portas, mas tem igreja que não está conseguindo se sobressair, principalmente na primeira onda, que não poderia haver culto. Hoje nós ainda temos culto durante a semana, com exclusividade do domingo, que não pode, e do sábado. Mas já vivemos um tempo que não podia culto de jeito nenhum. E aí, como se sobressair financeiramente? As pessoas que estão assistindo o culto online, elas estão com a mesma disponibilidade de ofertar, pastora Andresa? Vamos lá. A igreja, enquanto instituição, ela tem suas responsabilidades e ela precisa honrar com suas responsabilidades. E aí, para isso tudo, ela precisa ter uma organização, né? A igreja precisa ter uma parte de organização muito boa, para que, quando vier problemas de crise, né, ela tenha opções, não muitas, mas alguma opção para poder caminhar enquanto esse período difícil. Eu vou usar muito o texto de Atos, porque ali traz muitas lições para a gente. E a Bíblia vai falar que eles cuidavam, né, uns dos outros. E quando a gente traz para o nosso cenário de hoje, enquanto igreja, a gente precisa ter isso dos fiéis, essa fidelidade em manter as suas contribuições. Porque os dízimos e as ofertas que mantêm essa instituição
essa organização funcionando para poder atendê-los, né? Porque quando nós nos organizamos e nos estruturamos para dar um assento de qualidade, uma boa climatização, né, acessos, a gente faz tudo para o bem comum da comunidade, e essa comunidade ela mantém fielmente as suas contribuições. Então, nesse momento, a gente caminha debaixo do que a Bíblia nos instrui quanto à parte financeira, que nós precisamos ser fiéis, porque eu preciso me manter fiel na minha contribuição, o irmão João, o irmão Severino, a irmã Maria, para que essas contribuições continuem mantendo essa estrutura de organização que as igrejas precisam manter. Talvez muitas igrejas fecharam por essa falta de fidelidade da comunidade, por um erro, não sei se eu posso assim classificar, da administração, por não ter um fôlego, uma reserva. Então, assim, são muitos fatores que possam acontecer, a igreja onde ela está situada também. Então, assim, são muitos fatores que podem acontecer para que a igreja possa vir fechar e não abrir mais. Mas, para mantermos, precisa, assim, de fato, ter uma organização, né, uma organização administrativa, sentar, conversar, que foi o que a nossa igreja fez, tanto nesse momento agora, quanto no início da pandemia. Sentamos e conversamos e vimos como a melhor forma de trabalhar, né, para que a gente pudesse caminhar nesse período. Entendendo também que a obra ela é do Senhor, né? O Senhor cuida. Eu vou usar um texto em uma abordagem que o pastor Júnior usou, né? Ele usou o texto que, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Nós cremos que a obra é do Senhor, e aí eu vou usar a fala dele. Mas tinha o sentinela, né? Deus, a obra é dele, ele é o Jeová Jireh, ele supre todas as coisas. Mas nós, enquanto sentinelas, precisamos ter prudência e exercer a posição onde nós estamos, de guardar a casa. Então, nós sentamos, né, dentro da nossa realidade, nos organizamos, nos reorganizamos para poder manter a estrutura funcionando, para quando a gente poder voltar na totalidade, porque eu creio que nós vamos voltar, a gente poder continuar caminhando. Mas aí é difícil, não é fácil, né? Mas o Senhor tem nos ajudado. Então, é isso, é sentar, né, e pensar, e repensar, e reorganizar a questão da estrutura física, e também os irmãos tendo esse entendimento, né, que as suas contribuições é o seu relacionamento íntimo de fidelidade naquilo que Deus tem dado, né, e a fidelidade de cada irmão, de cada irmão que faz parte dessa comunidade, em se manter fiel às nossas contribuições. Porque a comunidade é justamente isso, um ajuntamento de pessoas onde todos fazem para o melhor bem de todos. Então, as finanças entram nisso, quando todos contribuem, e era isso que a igreja de Atos fazia, né? Eles não sofriam, eu não via o irmão sofrendo e ficava aqui, não. Eles todos contribuíam para que aquela igreja avançasse. Então, é a fidelidade da contribuição que faz com que a igreja avance. Nós vivemos hoje também, a gente não pode ficar muito alienado nas questões de fora. Hoje nós vivemos num mundo capitalista. Então, se eu tenho energia, eu preciso pagar a conta de luz, não é? Se eu tenho água, eu preciso pagar a conta de água. E isso tudo se mantém quando nós, a comunidade, nos mantemos fiéis nas nossas contribuições. Maravilha. Bom, a gente vai, eu não sei quanto tempo ainda nós temos, mas a produção vai nos orientar nesse sentido. Mas, pastor Júnior, eu quero abrir um pouquinho o leque aqui. É óbvio que a pandemia mexe com tudo. Mexe com a igreja, sociedade de uma forma geral, a política. Então, eu quero abrir um pouquinho o leque, não saindo do tema, porque o tema é o posicionamento da igreja diante dessa crise. A gente vai ver na Bíblia, crise não é uma coisa nova. A gente vai lá para o Egito, vai lá para Gênesis,
E a gente vai ver uma das primeiras crises, se não a primeira que aconteceu no mundo inteiro, que foi a crise da fome, onde José foi colocado por Deus como governador, e ele, numa estratégia sábia, sob o direcionamento do próprio Espírito Santo, do próprio Deus ali na vida dele, ele conseguiu vencer aquela crise. O mundo venceu aquela crise, onde o pior problema era a fome. E fome é, de fato, um dos maiores problemas da humanidade. Continua sendo. E aquela crise foi vencida. E nós estamos diante de uma crise na saúde, uma crise que atinge, falando de Brasil, a nossa política. Não vamos entrar propriamente dito, mas temos que dar uma pincelada, porque o que a gente vê hoje é uma situação atípica no Brasil. Porque o Brasil sempre teve suas diferenças, sempre teve muitos partidos. E partido, na essência da palavra, já diz tudo. Partidarismo o que é? É o pensar diferente. Não se tem unidade. É muito difícil unidade, né? Na questão, quando se fala em partido, cada um tem a sua linha, cada um tem o seu viés, que é uma palavra que está sendo muito usada hoje, né? Cada um tem a sua ideologia. Mas nós estamos vivendo um momento atípico, onde temos uma esquerda muito forte e uma direita muito forte. Tá assim, nós temos aí dois extremos, direita e esquerda. Aí, para não fugir do tema, muito se fala, eu vejo de pessoas que se dizem cristãs, e o pensamento às vezes está mais político do que espiritual. Eu vejo que às vezes o espiritual fica muito sufocado. Porque quando a gente fala igreja, a igreja tem algo que Deus deixou, que foi o poder da oração. Quando Pedro estava preso, a igreja estava reunida para orar. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos ali orando, e Deus enviou um anjo, Pedro é liberto, muito embora eles duvidam até do que eles pediram, porque quando a jovem que vai lá ver na porta quem é, diz que é Pedro, eles duvidam. Eles estavam pedindo para que Pedro fosse liberto, Pedro é liberto e eles chegam a duvidar, mas Deus ouviu a oração, Deus atendeu a oração. Então a oração, nós sabemos que é um instrumento que Deus deixou para nós vencermos muitos de nossos problemas, principalmente os problemas insolúveis, aquilo que eu não consigo resolver, não é? Deus, por intervenção sobrenatural, como o Senhor colocou, Ele age. O Senhor acha que a igreja, eu não falo a instituição Canaã, mas a igreja do Senhor Jesus, e principalmente no Brasil, onde a gente vê, e o Senhor Jesus ele vai dizer que uma casa dividida não subsiste. E a gente vê tantas divisões no Brasil, inclusive de igrejas. Como é que fica essa questão da oração, para que essa crise venha acabar? Porque o que nós queremos, aí tem a vacina, aí tem muita coisa, não é? Tem os decretos, mas o que a gente sonha hoje, o que a nossa geração sonha, é que essa pandemia, ela termine. É que as pessoas, aí a gente vai saber que a Covid vai se tornar uma doença, vai se tornar uma doença comum, mas que não vai ser esse monstro. Como a tuberculose um dia foi, como a AIDS um dia foi. A gente sonha para que a Covid ela seja citada como uma doença normal e, quem sabe, não é, ela venha a ser até banida, como algumas doenças foram com a administração da vacina, né, foram erradicadas. A gente sonha com isso. Mas nós estamos diante de uma situação onde todo mundo quer trazer uma resposta e nem sempre essa resposta é a resposta ideal, é aquilo que vai solucionar realmente, mas cada um que tem um posicionamento. Aonde é que fica a igreja nesse quesito oração, que pouco eu tenho visto nas redes sociais, de se levantarem líderes para puxar a nação, não apenas para defender uma ideologia política, mas eu digo para encarar essa situação como uma coisa que o homem ele vai ter o seu papel, mas a solução quem dará será o próprio Deus. Como é que o senhor vê isso aí? Então, Lucas, eu vou usar as suas palavras, né, no início, quando eu respondi pela primeira vez, você disse assim, isso aí tem muitos adendos aí nessa fala. Eu repito para você agora, tem muitos adendos aí na sua fala, né? Você abordou muita coisa, onde a gente poderia entrar em alguns pontos aí e tentar ajudar a responder. Mas eu não vou me deter na política, eu vou me deter apenas na questão da oração. De fato, a oração é uma arma, uma ferramenta poderosa
que nós temos. A Bíblia vai nos dizer que as nossas armas, elas não são armas físicas, mas são armas espirituais, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, a oração é algo que nos últimos dias, né, nesses últimos tempos agora que nós estamos vivendo, parece que ela tem ficado um pouco de lado pelos líderes que nos representam, né? E isso eu não quero dizer que nós não devemos nos impor em relação a algumas coisas, mas a oração ela precisa estar acima de tudo. Nós temos um Deus que intervém, né, na história, intervém na política, intervém na saúde, intervém na segurança, intervém em todas as áreas da sociedade. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos orar, nós precisamos clamar e nós precisamos nos humilhar diante desse Deus poderoso para que a vontade dele seja sempre feita. Você estava falando agora, eu me lembrei de Daniel. Daniel, quando ele estava na Babilônia, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Daniel, a Bíblia vai dizer que era um jovem dotado de sabedoria, né, dotado dos mistérios. Então, era alguém muito inteligente, alguém muito capaz. E, em um determinado momento, o rei Nabucodonosor ele tem um sonho. E, nesse sonho, ele pede algo interessante. Ele chama todos os sábios da Babilônia, todos os astrólogos, todos os entendidos, e ele quer que todos eles revelem um sonho e revelem a interpretação. Dessa interpretação não, né? Tem que revelar o sonho. Não, uma coisa é você chamar alguém muito sábio e dizer, eu tive um sonho assim, 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 e revela esse sonho para mim. Nabucodonosor não. Disse, eu tive um sonho, mas o sonho que eu tive, quem vai dizer são vocês. E se vocês não disserem, eu vou mandar matar todos vocês. E aí isso chega até Daniel. E aí quando Daniel, mesmo com toda a sabedoria, mesmo com todo o entendimento que ele tinha, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Daniel fez quando essa notícia chegou até ele foi orar. Impressionante. Foi buscar a presença de Deus. E aí depois de um tempo ele chega até a presença do rei e vai dizer, o Deus dos céus me revelou. Aí disse qual foi o sonho, que foi o sonho da estátua, né? A cabeça de ouro, o peitoral de ferro, o bronze, e ele traz o sonho para o rei e dá toda a interpretação. E o interessante que o senhor colocou aí, que está escrito, é de que ele esperou um tempo. Eu acho que, pastor Júnior, a igreja ela é muito fraca num quesito que eu acho. É na questão de perseverar em oração. Porque levantar uma oração, eu posso chegar aqui, nós vamos orar pelo Brasil agora, vamos orar, não é, pela nação, vamos orar pelo mundo, para que Deus tenha misericórdia e possa colocar um ponto final nessa pandemia. A gente pode se levantar agora e orar. Mas o que eu acho difícil é a continuidade, é perseverar. E aí eu vou pegar um exemplo que aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu trabalhava numa rádio. E essa rádio tinha um quadro em que o comunicador, ele orava, a produção, ela tinha um quadro naquele programa para orar para que o Talibã viesse a cair. Por conta dos missionários que sofriam por causa daquele regime e tudo mais. E eu lembro que eles oravam todos os dias sobre aquele tema, e parecia uma coisa impossível de acontecer. Saddam Hussein, não é? O poder que aquele homem tinha, entre aspas, poder humano, não é? Mas veio a cair. Ou seja, houve uma resposta, houve a queda do Talibã naquela oportunidade. E isso me veio à tona. Eu penso que se a igreja se levantar, essa busca a Deus é uma coisa impressionante também, uma coisa que eu penso muito sobre. Ô Lucas, deixa eu te interromper. Eu li um livro, só para corroborar isso que você estava falando, e aí eu já encerro também a minha resposta. Eu li um livro de um pastor americano, onde ele vai dizer assim, na hora, eu já falei isso pregando, talvez você que esteja nos ouvindo, talvez vai se lembrar. E ele vai dizer assim, olha, quando nós oramos, o hábito da oração faz com que nós venhamos a economizar tempo. E parece ser o contrário, né? E parece ser o contrário. Ele vai dizer assim, a oração economiza tempo. E aí as pessoas dizem, eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de orar, eu vou
ter que tirar um tempo de oração, eu vou ter que passar um tempo aqui onde o meu tempo é tão escasso, eu tenho tantas coisas para resolver, tantas lutas para enfrentar, e quanto mais tempo que eu passo orando, parece que mais tempo eu perco. Mas aí ele vai dizer, a oração ela economiza tempo. Por quê? Porque através da oração, Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai dizer assim, você se levanta de manhã e você tem um leão para matar. Mas antes de matar esse leão, você resolve ter um tempo de oração com Deus. Depois da oração, você se prepara e você vai matar o leão. Quando você chegar lá, o leão já está morto. Glória a Deus. Forte, muito forte. Porque Deus foi lá e matou o leão. Então, a oração, ela economiza tempo. Se nós soubéssemos o poder da oração, se as nossas lideranças, e eu falo isso numa maneira universal, numa maneira global, geral, os líderes que estão aí, que nos representam, se eles soubessem o poder da oração e pudessem se dedicar muito mais à oração, em vez da militância política, muitos gigantes, muitos leões seriam mortos, antes mesmo de se levantar fisicamente para ir guerrear, para ir para a batalha. Não tem Covid certa, né? Não tem Covid que aguente o poder da oração. Ô, pastor Andresa, dentro do que o pastor Júnior falou aí, e aí tem a ver com vida devocional, que a gente comentou aqui, tanto a senhora como o pastor Júnior, as orações hoje, para muita gente, viraram rezas. Tipo aquela oração, aquele tempo sem qualidade, em que a pessoa faz por obrigação quando vai dormir, às vezes gladiando contra o sono, e de fato as pessoas não estão sabendo orar. Será que hoje nós precisaríamos fazer como os apóstolos fizeram? O Senhor nos ensina a orar, a gente quer orar correto, a gente quer ter uma eficácia na oração. Ai, meu Deus, Lucas. Rapaz, a oração, ela é uma arma e ela é uma chave, fato. A Bíblia nos instrui, e eu gosto muito de João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. É o próprio Jesus orando. E Jesus até cita os discípulos, Deus, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor faça um, como eu e tu somos um, para que o mundo veja que eu estou neles. Então, eu gosto muito, porque é o próprio coração de Jesus ali sendo revelado a nós. A oração entra também no que o pastor Júnior falou sobre ser um hábito. A oração, ela é base para a nossa vida cristã. O que me liga a Deus é a oração. O que me liga ao meu Salvador, aquele que entrou na minha vida e mudou a minha vida por completo, é a oração. Do mesmo modo que precisamos nos comunicar para ter um diálogo, para viver em sociedade, para tudo, a gente precisa orar. É a nossa linha de comunicação com Deus. A oração, ela é fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada. Dentro da oração, a gente vai ver muitas linhas. Aí a gente vai ter a intercessão, a gente vai ter o clamor, a gente vai ter um monte de outras coisas que, para a gente entrar aqui, iria ter que ter um programa só falando sobre a oração. Pois é, né? já estamos entrando num tema... ela vai destrinchando para muitas coisas, para a batalha espiritual, para a intercessão, para clamor, para a súplica, ela vai entrando para um monte de coisa. Pode ser o próximo oração, tema, viu? Né? Mas, assim, a oração, ela é primordial. Agora, veja só, alguns líderes, e não estou aqui para citá-los, né? Hoje a gente tem falado muito sobre mecanismos de atração. E muitas vezes as falas de alguns líderes não, você só precisa, ai Deus, obrigado, põe uma musiquinha lá e ora ali o tempinho da musiquinha, 2 minutos e pronto, e amém, acabou-se. E ali, por também estarem sendo instruídos assim, e aí a juventude vai muito nessa, né? Acha que ali já fez, já orou e já pronto, está bom demais. Então, assim, até o modo de como alguns líderes passam como esse momento de oração, às vezes passa, até um mecanismo de atração para dizer, então eu vou orar ali naquele momento daquela música e, na verdade, eu vou muito mais cantar aquela canção do que orar. Já fiz ali, acabou, amém. Entregou, deitei e dormiu, acabou-se, né? E a gente precisa entender que a gente está num debate aqui e a nossa base, estamos falando dentro da linha do que nós cremos, que é Cristo Jesus, Salvador da minha vida.
Cristo Salvador da minha vida, o que me faz conhecer Ele é a leitura da palavra. E o que me faz ligar a Ele é a oração. Pilares fundamentais para eu viver dentro dessa fé que aceitei, que criei, que defendo, que vou caminhar ela com uma esperança que Jesus vai vir. Então, e aí entra... É porque o negócio é amplo, viu, Lucas? Aí vai dizer que... enquanto nós estamos aqui, nós estamos caminhando, nos preparando até chegar naquele dia. E a oração, ela faz parte disso. E a Bíblia vai falar que o reino de Deus, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos almejá-lo. Né? Estamos aqui, que venha o teu reino. E o que venha o reino do Senhor? É o governo do Senhor. E como é que eu sei o governo e a vontade do Senhor para a minha vida? Quando eu tenho uma vida de leitura da palavra e de oração. Eu falo isso para a galera dos jovens. A receita não mudou, Lucas. Então, eu preciso ter uma vida de oração. Eu não sei orar. Aí, Jesus ensina os discípulos a orar. E como é que eu sei orar? Como é que eu aprendo a orar? Lendo a palavra de Deus. Porque eu leio a palavra e ela vai me dizer e vai me instruir até como eu orar. Então, se eu preciso de uma cura, eu vou orar dizendo: Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Porque a Tua palavra diz que eu posso orar e o Senhor pode me curar. Do mesmo modo que o Senhor curou Naamã, do mesmo modo que o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue. Eu posso trazer na minha oração argumentos, se assim posso falar, argumentos. Perfeitamente. Para, além de acrescentar a minha fé, eu poder ter um diálogo daquele quem eu conheço. E por que eu conheço? Porque eu leio a palavra. Então, muitas vezes, de como alguns líderes têm falado, você pode orar assim, tem sido um mecanismo de atração. E aí, quando chega aqui e vê que o negócio é a vera, você realmente tem que ter uma vida de oração, aí a gente vê, fica difícil, vai ficando feito gelatina mole, vai se esvairindo ali na fé, e não pode ser assim. Então, assim, Lucas, eu tenho isso muito convicto na minha vida. Independente se ser década de 80 ou século 21, independente de ser o irmão Severino querido, que a gente ama ele, de 80 anos, ou de ser uma criança lá do Kids, de 6, 7 anos, a regra é para todos. O método não mudou. O método não mudou. É oração e leitura da palavra. Porque sem isso, sem ter isso, sem caminhar nisso, a gente não consegue chegar lá no céu. Maravilha. Não tem como. Bom, a gente já pode colocar, né, sugerir, na verdade, a gente vai conversar com a nossa produção, né? Porque nós temos aquela reunião de pauta, né, para escolher o tema seguinte. Eu acho que oração é um tema bastante oportuno, né, mas voltando para o tema de hoje... Ô, Lucas, desculpa, rapidinho, só para fechar essa questão de oração, porque o pastor Júnior citou Daniel, e aí Daniel é um exemplo maravilhoso sobre oração, e ainda falou mais, mas está tão difícil. Aí eu só quero pincelar, que Daniel passou a vida toda dele na Babilônia, sem templo, sem líder, sem pastor, sem ninguém na vida dele, sem família, sem casa, sem nada. Teve que reconstruir uma vida na Babilônia, longe das suas origens, e mesmo assim permaneceu na sua vida de oração. E o interessante é que quando ele está perseverando, ele está há 3 semanas de jejum, que o pessoal fala muito do jejum de Daniel, né? Das 3 semanas. Quando ele estava naquele momento pedindo uma resposta de Deus, o anjo vai dizer para ele: desde o momento em que você aplicou o seu coração, a sua voz é ouvida. Isso. Então, é interessante esse tema oração, lá na frente a gente debater, porque todo mundo quer ter uma vida de oração eficaz. Quer ver eficácia na sua oração, para que essa oração não seja apenas um hábito religioso. Porque quando eu coloquei até para a senhora, coloquei a situação aí de dizer que muitas pessoas estão fazendo hoje da oração uma reza, eu estou falando no sentido de você orar por obrigação, orar como um ato religioso, né? Um mecanismo automático. No mecanismo, entra no que automático. Não é esse o desejo de Deus, né? Isso. Deus, Ele quer que a nossa vida com Ele seja uma vida no sentido da palavra. Tenha vida realmente. Isso. Não seja algo automático. Mas isso vai ficar para um próximo... Oração é ponto para cima, Canaã. Eu quero agradecer a participação de vocês, estreando esse programa que promete.
parabenizar o pastor pela iniciativa, a nossa querida Valdejane, que cuida dessa área de mídia da nossa igreja, mas eu quero dar 1 minuto para cada um deixar aqui as suas considerações finais. Pastor Júnior. Amém. O que eu digo, né, para todos nós, para você que está nos acompanhando na sua casa, nessa manhã de domingo, é que você possa aplicar, você possa guardar no seu coração tudo aquilo que foi dito nessa manhã. Né, que independente, né, dos cultos estarem sido restritos, independente do lockdown, né, independente do isolamento, do distanciamento social, que você possa ter a sua intimidade com Deus, que você não permita que essa frieza espiritual tome conta do seu coração, tome conta da sua mente, né, mas que você reaja em meio a isso, que você leia a Bíblia, que você ore, que você busque a presença do Senhor. E quando você tiver a oportunidade, até então, nós estamos aqui reunidos presencialmente nas quartas-feiras, de 18 às 19h30. Então, quando você tiver a oportunidade de estar na igreja, de vir, venha. Não fique em casa, não deixe que o medo tome conta do seu coração. Mas confie em Deus, confie no Senhor, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege e é o Senhor que nos livra de todo o mal. Então, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Júnior. Pastora Andresa, com a palavra. Quero só reforçar também isso tudo que o pastor Júnior falou, né? Que você possa estar alimentando esse coração através da palavra do Senhor, nos seus momentos de oração, né? Faça da sua casa um ambiente onde você pode desfrutar Deus, né? Através de louvores, de oração. A leitura da palavra, ela é fundamental para a sua vida. Então, permaneça, persevere nessa leitura da palavra. Pastor Andrés, os dias não têm sido fáceis. Nós sabemos que não tem sido fácil para muita gente, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é com você. Ele não lhe abandonou. Do mesmo modo que a gente falou aqui sobre Daniel, Deus estava em todo o tempo com Daniel na Babilônia. Deus esteve em todo o tempo com José, enquanto ele estava no Egito. Mesmo em muitas crises, Deus não abandonou José. E Deus não abandonou você. Ele está com você aí agora. Sinta Ele aí, permaneça firme, né? Reforçar o aviso do pastor Júnior. Quando a gente puder estar em comunhão, venha estar conosco, faça esse esforço, né? Aproveite os tempos. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo. E ele nos dá uma lista de tempos de crise e de tempos de bonança. Se você está num momento de crise, clame a Ele que Ele vai te socorrer. E se você está num momento de bonança, aproveite para ser um agente transmissor da palavra de Deus para outra pessoa. Nos levantemos nessa geração, nesse momento e nessas circunstâncias. E vamos ser o que o próprio Jesus orou em João 17. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo me veja neles. Então, que o mundo veja Cristo em nós. Eu não sei onde Cristo vai lhe levar, mas que você seja uma boca dele onde ele te levar. Amém? Quero desde já agradecer ao nosso pastor, agradecer a todo mundo que produziu isso aqui. Nós estamos muito felizes, né? E nós esperamos você, assim que a gente puder, estar todo mundo reunido em nome de Jesus. Maravilha. Então, colocando um ponto final, né? Lembrando que hoje, às 18 horas, tem o culto online, onde o nosso querido pastor Ezequias Bezerra, pastor presidente aqui da Igreja Canaã Recife, vai estar ministrando uma poderosa palavra ao seu coração. Eu termino levando você a uma reflexão. Você que dizia assim, puxa, eu vou para o culto para receber. Há uma ideia de que o protagonista do culto é você. A ideia de que você vai receber. Mas, se você observar, quem recebe o culto é Deus. Talvez alguém diga assim, e até faça um juízo de valor, dizendo se o culto foi bom ou não, se teve uma boa palavra, se teve uma bela oração, enfim. Mas, na verdade, quem tem que julgar o culto não sou eu nem você. Quem julga o culto é aquele que o recebe, que é Deus. Então, pense nisso. Você cultua para entregar e não para receber. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Rapaz, como eu fui abençoado nessa